Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2011, domingo. O verbete é o 1846, 5 páginas, 45 logias e 22 máximas. Eu recomendo ver o detalhismo, que tem 14 máximas. O tema é sede de poder na intrafisicologia. A verbetógrafa é a professora Dulce, que está aqui na frente, na cadeira dos réus. Tá certo? Agora, definologia. A sede de poder é a avidez desenfreada pelo governo, direção, liderança, comando, domínio, controle, influência ou superintendência ostensiva e continuada de consciências, eventos ou recursos, objetivando a legitimação e o esforço de suposta superioridade individual ou coletiva, através da imposição da própria vontade sobre a de outrem, a despeito de obstáculos, resistência ou oposição. O holopensene do poder dominando a autopensenidade. A sucessão familiar ininterrupta por séculos. O sistema ideológico imposto e as transformações sociais controladas. A esfera do poder, a gramática do poder, as metáforas do poder, o discurso do poder, a indumentária do poder, as cores do poder, a arquitetura do poder, o simbologismo do poder, o ethos do poder, os segredos do poder. E por aí vai. Aqui, também ela fala aí dos ismos: dinastismo, oligarquismo, ditadurismo, monarquismo, coronelismo e por aí vai. Na parafatologia, ela diz: as para-realidades baratosféricas, a espera oportuna das Reorbex. Ela tem razão. Agora, na argumentologia, tem aqui a parte das alianças, onde ela mostra 6 modalidades das tragédias e interprisões grupo-kármicas. Vale a pena ver com calma esse aspecto aí, esse trecho. Agora, na acabativa, nós temos aqui a remissiologia, onde ela fala da amoralidade, antidireito, artimanha, curupira, e são verbetes que nós já destacamos e discutimos aqui dentro. E também a interassedialidade. Agora, a frase enfática. A conduta ultraegóica e imatura da consciência sequiosa de poder evidencia claramente a mega lacuna existente entre a autoimagem superavaliada e a crua realidade intraconsciencial exposta. Você mantém algum resquício de ostentação de poder nas atitudes e hábitos diuturnos? Ainda busca obter poderes temporais ou apenas valoriza a conquista de poderes evolutivos? Agora, perguntas. Ontem aconteceu um fato que me chamou novamente a atenção para a questão da sincronicidade. O fato foi: te enviei uma pergunta e esta chegou na hora em que o senhor falava de uma personalidade historicamente conhecida, que infelizmente possui o mesmo sobrenome que o meu. Daqui pude ver até o seu ar de riso. Minha pergunta foi lida logo em seguida. Então gostaria de saber: a sincronicidade é um fato comum e corriqueiro que acontece com todos que estão mais lúcidos? Vale a pena prestar atenção ao assunto? Poderia comentar? Olha, sincronicidade realmente é um dos fenômenos mais comuns no universo, no cosmos. No entanto, é dos mais difíceis de ser detectados na hora. Então isso tem que ser visto com muita calma. A pessoa tem que ficar de atalaia, como se estivesse investigando o processo o tempo todo, para ela detectar o processo na hora. Agora, não há dúvida, quanto mais a pessoa é lúcida, mais ela vai ver o tanto de sincronicidade que tem. Outra coisa, com o passar do tempo, ela vai ver que tudo é sincrônico. E isso pode levar a modificações nas abordagens, principalmente de pesquisa e de estudo que a pessoa faz. A sincronicidade é um assunto nobre, mas muito difícil.
Vale a pena pesquisar mais. Outra, o que o senhor pode dizer sobre Rudolf Steiner? A antroposofia é válida? Olha, isso aí varia. Sobre o processo de educação, algumas coisas, tem alguns princípios, alguns conceitos muito interessantes do Rudolf Steiner. Toda vez que recebo um elogio por algo que produzo, sinto uma profunda angústia, que não raro perdura por algumas horas, como se fosse lícito ser elogiada, ou como se o elogio atestasse a desigualdade entre o que fiz e o outro não fez. O que vem a ser isso? Não, em primeiro lugar, isso é auto-vitimização. A gente não pode ter o outro aspecto, que é o cabutinismo, mas também você não pode deixar de interpretar as coisas com tranquilidade. Quando a pessoa se sente mal assim, isso é auto-vitimização. Tem gente que não... Um elogio é como se você estivesse cuspindo na cara dela. Isso é um perigo para ela acha. Então, isso aí precisa de você ver. Quase sempre, por exemplo, você é acanhada? Como é que você é? É bom pensar nisso. O senhor ou algum tertuliano conhece o livro Desdobramento, a Viagem da Alma, do Rinaldo de Santos? No caso afirmativo, poderia compartilhar algum comentário? Olha, esse negócio de desdobramento, viagem da alma, pelo título, eu não dou muito valor para esses livros. Eu já escrevi sobre isso. É um pouco difícil usar isso aí, porque não houve técnica de atualização técnica do processo. Está muito ainda na base do problema de iniciação, de seita e de religião. Então, eu não dou valor para isso. Mas não quer dizer que a gente deve desprezar o livro, não é isso. Vamos com calma. Meu desejo é estudar o livro Projeciologia. Não o fiz ainda, pois ele está acima do que permite meu orçamento atual. Assim como a viagem a Cognópolis, que eu havia programado com entusiasmo. Possuo o livro citado. Se o conteúdo dele não for dissonante, mas positivo, mesmo que seja básico, penso em quebrar um galho, com ele até ter em mãos o Projeciologia. Peço desculpas pela deselegância de trocar o nome da comunhão espírita cristã em pergunta anterior, realmente. Noto que desde que adquiri o manual da TENEPS, ando um tanto distraída, desatenta. Fato embaraçoso que estou superando. O manual da TENEPS, quem quer que ele tem que ver com isso? Vamos devagar. Eu acho que isso aí tem que... Como é que é? Menos. Em menor escala, mas bastante comum hoje em dia, o autor não poderia incluir na politicologia a modalidade organizacional? Aquela em que há gestores de empresas arrogantes, anticosmoéticos, assediadores, que em nome de cumprir metas desrespeitam a tudo e a todos, e seus grupelhos de cúmplices, que fazem vista grossa e a tudo dizem amém. Aqui, o autor aqui é a autora, isso aí diz respeito a você. Você quer falar alguma coisa? Faça favor. A autora não poderia incluir na politicologia a modalidade organizacional desse povo? É isso aí que ele está falando. Podia. Agora, essa questão da problemática nas organizações, né, até na exemplologia eu coloquei a questão da sede de poder pessoal, da maquinação do executivo para galgar ao topo da empresa. Mas, enfim, eu entendo que nessas politicologias todas, né, nas cracias, aliás, todas, de certo modo, elas se manifestam em todos os ambientes, de uma maneira maior ou menor. Né? A gente tem que entender que algumas delas são praticamente metafóricas, né? Então, por exemplo, quando você fala de cerberocracia, vulgocracia, a própria antidemocracia, certamente está envolvendo posturas, a própria autocracia, né? Posturas que se desenvolvem nas inter-relações humanas de um modo geral. Nas residências, nos domicílios, nos lares e nas empresas, a gente sabe, isso é muito comum, né? A empresa, ela tende a repetir modelos de governos, enfim, modelos de poder que existem nas sociedades, nos estados e, enfim, eu acho que você tem razão, é uma coisa presente nas organizações, esse problema de sede de poder.
venho há pouco tempo na Conscienciologia estudando e me esforçando, para desenvolver alguns neoconceitos. Gostaria de saber o que o senhor acha dos seguintes temas abaixo. Para atividade útil, para engenharia ressomática, autocorruptibilidade consciente, inteligência evolutiva. Para atividade útil, é uma boa até um certo ponto. Para engenharia ressomática, essas coisas existem, mas esse negócio de engenharia está muito mal visto dentro do processo de administração das coisas já há algum tempo. Autocorruptibilidade, isso aqui é besteira falar nisso. Nós já falamos muito sobre auto-incorruptibilidade. Agora, a inteligência evolutiva, isso tem numa centena de verbetes. Tenho 23 anos, sou engenheiro há 7 meses, estudo a projeciologia e conscienciologia. Você está ótimo, está começando bem, vamos em frente. Qualquer coisa, manda aí as perguntas, nós vamos ver o que nós fazemos. Por que eu só consigo ver um halo luminoso branco em volta das pessoas? Já é uma grande coisa. Ele está reclamando. Se há de ver a hora que você começar a ver uma faixa preta de luto, aí é que o negócio é bravo. Por que eu não consigo ver colorido? Por causa disso, a gente pode mandar uns lápis de cor para ele, né? Tem alguma dica para ampliar essa percepção? Eu faço há 2 anos exercício de circulação energética no front chakra. Escuta, existe uma orientação do ponto de vista de processos parapsíquicos, que é o seguinte: qualquer coisa sobre cor, ou até mesmo, conforme a situação, de se ter cuidado, de movimentação, você pode sugerir a pessoa ver aquilo que ela quer. Eu, por exemplo, eu posso sugerir a você, coloco energia na situação, você vê as cores que eu quero. Isso é hipnose, isso é sugestão. Então não dê valor para esse negócio de cor quando você está vendo as cores, não. O que você está vendo é a melhor cor que tem, que é o branco. Você já viu, então isso já começa a ver a aura da pessoa. Agora veja as movimentações que tem nisso. E o que acontece depois? Tem muita coisa que pode acontecer depois. O senhor poderia dar alguma dica para recuperar cons do período intermissivo? Sim. Você leia o CD-ROM da enciclopédia. A conscienciologia não é estranha para mim, mas não tenho retrocognição. Sim, isso acontece nas melhores famílias. Quando eu chamo o amparador, uma segunda voz fala comigo pela mente e sinto estado vibracional no corpo inteiro, principalmente na nuca. Os conselhos são bons e a sensação é boa. Como saber se essa conversa não são meus próprios pensamentos? Tem alguma dica? É só você firmar. Vai deixando que com o passar do tempo ele mostra. Só falta te dar um tapa na cara. Mas você espera mais uma temporada que você vai acabar se convencendo da realidade. Do jeito que está aqui, né? Isso é um amparador. Agora, ele quer o quê? Puxa a orelha dele, que pisa no pé, que dê um beliscão? O que é? Agora, tem alguma dica para diferenciar? Não, você está tendo, pois a sensação é boa, o negócio é esse. Observa se as ideias são corretas. O senhor consegue sentir se tem alguma ligação com o grupo CAE, que tem 32 anos? Olha, todo mundo que é intermissivista tem relação com a gente. Aqui é o foco dos intermissivistas. Se você sente que você tem relação com a gente, não tem jeito. Qual a corrente dentro da psicologia que esclarece mais a consciência do ponto de vista da Tales? Roger, Freud, Jung ou Gestalt? Humanista ou existencialista? Olha, do ponto de vista de Tales, só tem uma coisa. É o processo de você estudar a conscienciologia. Porque nós falamos na multidimensionalidade. Essa turma não fala. Agora, Ramatiz é um guia cego ou amparador? Olha, I'm sorry, mas é um guia cego. Escuta, anota aí as coisas que eu falo. O negócio é esse, assim você vai me ajudar. Agora, eu quero falar aqui para a nossa amiga que me mandou aqui uns detalhes sobre o processo lá do Sri Lanka. Vê se me entende, Sri Lanka. Agora, o caso todo é o seguinte: houve assistência no caso, tá? Guarda bem isso. Houve assistência.
E nós vamos trabalhar aí para ajudar. O caso da Sri Lanka, tá certo? Agora, gente, foi criado aqui a Lexicons Texto, a assessoria gramatical e linguística. É com a Julieta Mendonça, aquela lá, a professora. Agora, revisão de texto em geral, orientação para a produção de qualquer tipo de texto. Monografias acadêmicas, textos empresariais, material de divulgação, jornais, artigos, livros. E verbete também, né? Agora, Lexicons Texto, assessoria gramatical e linguística. Revisão e orientação para a produção de qualquer tipo de texto. Produza textos de qualidade e apresente seu trabalho na melhor forma gramatical e linguística. De modo que tem todos os detalhes. É só procurar a professora Julieta Mendonça. Isso é uma coisa muito boa que nós temos aqui. A gente precisava de alguém assim. Ela chegou numa hora muito oportuna. Agora, quero dizer para vocês que agora no dia 5 de março, daqui 15 dias, nós vamos ter a 6ª semana da Max ProEx. E o 9º balanço existencial. O balanço é de 5 a 8. A Max ProEx é de 5 a 13. É um monte de gente da Apex. É muita coisa que tem aqui dentro do processo. Se alguém quiser ver, está aqui com um monte de professor. Aquele que não participar, e nunca participou, eu acho que é uma perda. Vale a pena ir até lá, examinar isso. Agora, outra coisa da Apex. Nós temos aqui que a associação hoje está completando 4 anos de atividade. E eles têm um histórico da Apex com todo o material. Se alguém quiser ver, está aqui também. Agora, gente, existem 10 grandes governos que estão há mais tempo no poder. Quer dizer que são ditaduras. A Líbia com o Gaddafi. Angola com Eduardo Santos. A Guiné Equatorial com o Basogo. Tem também Zimbábue com Mugabe. Tem o Egito com Mubarak, que caiu fora. Tem também o Camarões com o Biya, ou Baia, como eles chamam. Tem também a Uganda com Museveni. Tem o Burkina Faso com o Capaoré. E tem o Sudão com Al-Bashir. E o Uzbequistão. É o Karimov. Todos esses estão há muito tempo no poder. Agora, com a queda lá das coisas lá do Egito, essas coisas estão pegando os outros. De modo que vão ver o que vai acontecer com esse resto. Eu sou totalmente contra todo tipo de ditadura. De modo que é uma beleza essa reação do povo, aí do ponto de vista. É uma pena que os governos deixam muita gente morrer. Algumas dessas reações já mataram só no lugar 300 pessoas. Quer dizer, tudo errado. Não é certo. Agora, gente, do ponto de vista da sede de poder, vocês podem perguntar, João, pode fazer aqui, a professora está aqui. Você olha lá que a pessoa vai aparecer lá, Dudu. Letra B aqui, Dulce, Vivian. Aqui. Primeiro eu queria parabenizar pelo verbete, né? Eu acho que o tema é bastante pertinente. E eu queria que você explicasse, assim, dentro de uma relação, por exemplo, na página 88, em fatologia, primeira linha, endomarketing ostensivo, né? O endomarketing ostensivo. Às vezes a gente percebe que boas práticas de I6, a gente vê que não são publicadas, não são tornadas públicas, porque a gente fica com medo desse endomarketing ostensivo. Eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouco mais essa relação. Como é que a gente pode pegar as nossas boas práticas, que às vezes a gente sabe que de repente uma publicação pode dar um efeito positivo, ajudar as pessoas a pensar uma outra forma de agir, de trazer ações positivas para a própria CCCI, e que às vezes a gente fica preso porque a gente fica pensando nessas relações de poder, principalmente em função dos gestores que estão à frente das ICs. Então, o que é que a gente pode identificar? Que fatores são esses que a gente pode identificar para ajudar a gente, olha, essa boa prática a gente pode estar tornando mais pública, divulgando um pouco mais para que ela possa ser expandida, e que ações a gente pode perceber de repente que não, que eu acho que é melhor a gente ter um pouco mais de
de respaldo e ficar um pouco mais numa ação mais, digamos assim, sem tanta divulgação. Aqui, só lembrando que essa colocação, né, daqui do endomarketing ostensivo, eu estava me referindo especificamente à questão antiética, tá certo? Do endomarketing para autopromoção absolutamente distante de uma intenção tarística. Então, quando a gente está falando de endomarketing voltado para tares, né, para assistência, eu acho que tudo muda muito de figura, né? Então, essa questão do peso, né, de você fazer a própria propaganda do que você está fazendo, ela muda e a gente precisa cuidar, porque para não ficar no acanhamento e até inibindo e não fazendo e não atingindo ao público que a gente precisa atingir, tá certo? Eu entendo eu entendo claramente que esse endomarketing é sensível. Que eu percebo que às vezes a gente ainda está, por conta de algumas repercussões, às vezes até negativas de algumas divulgações em função disso. Às vezes ainda não existe uma cultura fácil para entender quando esse endomarketing não é ostensivo. Sim. E aí a pessoa fica com receio de expor essa boa prática por conta disso, né? Porque sempre há uma repercussão. Quer queira, quer não, o grupo é muito heterogêneo, né? Eu penso assim, que por trás disso pode ter um resquício religioso nosso, de estar querendo esconder, de não assumir a nossa posição e com o que a gente está lidando, de bancar a conscienciologia na SOCIM, que não é uma tarefa simples nem fácil, né? O professor Valdo coloca muito essa questão da pessoa precisar estar liberta, de certo modo, não depender, por exemplo, de um emprego fixo em algum lugar, para ela ter mais liberdade que a condição do pesquisador independente. Então, eu acho também que nas ICs a gente precisa saber dosar isso, tá certo? Você não pode também expor 100% as pessoas, não dá para misturar a imagem do conscienciólogo com a imagem dela no trabalho, por exemplo. Então, isso tudo dificulta. E eu acho que aos poucos a gente tem que aprender a recodificar esses valores e reaprender a lidar com isso de uma maneira tranquila, serena, sem ficar tão preocupado com a nossa imagem. Mas é isso. Antes, você precisa ter um mínimo de, vamos dizer assim, de autonomia, vamos dizer, para poder fazer isso com mais tranquilidade. E aí, claro, a parte técnica, né, você é do ramo, você sabe melhor do que eu, a questão da gente sair da condição de não ser profissional com o que a gente faz em relação a todas as áreas da conscienciologia, em especial, nesse caso, a questão do marketing, da divulgação, né? A gente sair do voluntariado amador, que eu acho que é todo um percurso também nosso de CCCI, que aos poucos a gente vai buscando isso, vai galgando, né? Conseguindo melhorar o nosso desempenho. Porque eu vejo essa dificuldade, às vezes, de fazer essa divulgação internamente. Internamente, na própria CCC, a gente tem receio de expor algumas boas práticas, né, em função do próprio grupo, porque às vezes a gente vê que o grupo, às vezes, fica refratário a alguma ação, né, e às vezes se confunde com a relação justamente da pessoa que está executando. Então, isso é uma coisa que a pessoa pode ficar preocupada de achar que está querendo aparecer, alguma coisa porque assim. essas repercussões ocorrem, né? O grupo é muito, como eu falei, é muito heterogêneo, né? Então, assim, só para saber o momento de identificar que ação realmente a gente pode estar colocando, porque a gente sabe que vai criar um efeito mais positivo do que fazer algum tipo de burburinho, né? E outras ações que a gente sabe que, olha, apesar de a gente fizer a divulgação, a gente vai ter esse efeito, mas vai criar um efeito negativo maior. Então, a gente retrai, né? Eu acho que uma coisa que sempre ajuda é a gente tirar o foco da gente, ou seja, também tirar o foco da IC e dar o foco em quem a gente quer alcançar e quem quer atingir e assistir. Porque eu acho que esse tipo de postura é muito quando você ainda está indo, meio muito preocupado com a autoimagem, com o que os outros vão pensar, ou que repercussão negativa, aí fica o foco sempre no pior, né? No trafarista, tá certo? Sim, tá bom. Obrigada. Eu quero lembrar para vocês que hoje é aniversário também do acoplamentário. São 8 anos de atividade desde 2003. Já fizeram 83 cursos, mais de 4.000 pessoas atendidas. Vocês vejam, o negócio é sério, hein?
Eu fiz a metade disso aí, eu acho, né? Foi? Agora, pode falar, João. Aqui na página 88, na parafatologia, tem aqui na primeira linha, no final, está escrito a inviabilidade de atuação do amparo extrafísico de função. Fica a pergunta aí em aberto aí, para quem quiser também ajudar. A gente sabe que o governante, o político, ele pode ter atos anticosmoéticos, mas muitas vezes o amparo atua com ele, porque as decisões que ele toma vão repercutir em milhões de pessoas, talvez, né? A partir de que momento, assim, talvez seja o amparo realmente não consegue mais atuar? A partir de que estágio, assim, às vezes, de anticosmoética desse governante, desse político? Bom, achômetro no caso, né? Mas eu penso assim, se 51% da autopensenidade do político, do governante, está na pessoa dele buscando poder, ou querendo alcançar, ou querendo manter, e menos o que ele pode trazer de bom para a sociedade, eu acho inviável o amparo de função atuar, entende? Porque ele está colocando na frente o personalismo, o ego dele atuando na frente de qualquer ação a quem ele deveria estar atendendo, né? Então, acho que se isso prepondera, se essa pensenidade é a mais forte, a partir desse momento, acho mais difícil, João. Acho que já não vale a pena, né? Já não deve dar conta. E também ele começa a ficar tão circunscrito e repleto de companhias que estão querendo outras coisas que vão estar em choque com um possível amparo, né? A pessoa já vai estar aí buscando e acessando todo um padrão mais negativo e patológico. Obrigado. Professora Dulce, na página 87, em fatologia, a quinta linha, você fala sobre os eufemismos convenientes. Você poderia me dar um exemplo de eufemismo conveniente dentro da sede de poder? Por exemplo, o presidente, né? O presidente da República, o ex-presidente, ele vivia falando, nunca na história desse país se fez tanto pelo povo, ou se teve tanta coisa boa. Então, essa questão do eufemismo entra nesse ramo da pessoa não entrar no que é preciso falar, não mergulhar no assunto que precisa ser enfocado com mais profundidade e fica no superficial ou no próximo, né, no parecido. Então, a pessoa foca no que é menos prioritário e desvia do que realmente precisaria estar abordando, tá certo? Faz que fala, mas não fala. Fica no discurso, dourando a pílula, falando do que é bonito, do que as pessoas querem ouvir, e não aponta o que é o sério, né? O Lula falou nisso, mas foi só 8 anos. Ok, muito obrigada. Dulce, aqui na página 88 também, parafatologia, segunda linha, ao final dela, os argumentos de poder parapsíquico. Você poderia ilustrar? Bom, aí no caso bem específico, lógico, a gente pode ilustrar com a questão, vamos dizer assim, a contemporânea, né, dos parapsíquicos do próprio século XX, né, o século XXI. Sem falar aí dos místicos, das religiões, enfim, da questão histórica, que isso sempre ocorreu, né? Hoje, agora, a gente tem aí o pessoal que tem as casas, são os cartomantes, a questão dos magos, dos próprios médiuns, né? Do acesso das pessoas a interrogações que elas não têm respostas no intrafísico. Então, se cria toda uma aura de poder e essas pessoas tendem a buscar alimentar esse poder, né? Elas usam o dinheiro como mecanismo de troca, né? E a própria questão dos terreiros, dos despachos, enfim, a questão toda da Umbanda, enfim, as coisas ligadas a esse holopensene da magia, do misticismo, do parapsiquismo anticosmoético.
tá certo? No caso, faz uma menção, por exemplo, que viu em tal coisa, viu isso, aquilo, para... Sim, aí tem muito invencionice, tem toda uma indústria, né, do parapsiquismo focado na questão do poder do médium, do parapsíquico, em detrimento de uma realidade verídica e, enfim, assistencial e pertinente, né? Ele coloca na frente essa questão do poder e lastreado pelos ganhos econômico-financeiros, tá certo? E é claro que a gente não pode deixar de fazer um paralelo, né, com a nossa responsabilidade enquanto conscienciólogos desenvolvendo parapsiquismo, né, parapsiquistas, né, do poder que a gente está conquistando com esse desenvolvimento e a responsabilidade que a gente tem que ter, que a gente apreende com essa conquista, né, em relação às relações cosmoéticas com as pessoas, né. E aí você vê, sim, eu vejo assim no meu caso nos mínimos detalhes, né. Às vezes, por exemplo, uma pessoa pede para botar um nome na minha TENEPS. Eu coloco, e muitas vezes, mas enfim, acontece de ter uma melhora, alguma coisa se resolver. E é uma tendência das pessoas, né? É a contraparte que você tem que cuidar, da pessoa já tender a... Ai, você, entendeu? Então, você tem que estar super atenta, e olha que eu não me considero nenhuma, né, início do princípio do começo. Então, a gente precisa estar atento, sabe? A cortar qualquer indício de uma relação anticosmoética em cima desse poder parapsíquico. Aqui não vê. Pode falar. Dulce. Por favor, aqui na patologia, bem ao final, quase ao final da segunda linha, você comenta as redivisões do mundo traçado à régua. Você pode falar um pouquinho mais? As redivisões do mundo traçadas à régua. Aqui eu estou me referindo à questão, assim, dos impérios, né? Muitas vezes, assim, ao longo da história, principalmente assim, do século XIX para cá, se você pegar os mapas, fundamentalmente o mapa do território africano, né, da África, você pode ver que tem, assim, até linhas bem retilíneas, né? E se você entrar nessa pesquisa histórica, essas redivisões traçadas a réguas, no caso é uma metáfora, mas são muito próximas do que aconteceu, né? De pessoas sequiosas de poder em gabinetes redefinindo as divisões dos países, do mundo, do planeta, dividindo o poder entre elas, né? Sem querer saber da realidade, de quem vive ali, quem mora ali, o que está acontecendo, o que é melhor. O mapa dos Estados Unidos, isso é todo feito trabalho da régua. Então, é um negócio assim... Então, uma coisa absurda, porque não tem significado. O Brasil tem pouca coisa, o Mato Grosso tem coisa de régua. Acho que o Acre também, ali naquela região, né? Aí, às vezes, não combina com a geografia e muito menos com a população, com a realidade política, né? Geopolítica existente, né? No domínio desse povo, o sol não se põe. Pois é. Essa que é a ânsia, o sonho dourado de consumo deles é esse. Mas que mais? Quem é o próximo? Quem é que está com o microfone? É você. Dos dois pontos. Primeiro, se de repente caberia a questão de inserir o coloquialismo, o não largar o osso, que tem a ver com isso. E no Brasil a gente tem um exemplo assim fabuloso, que é o Sarney, né? Você viu as declarações deles na chamada da Globo News dessa semana? Não. Política só tem uma porta de entrada. Nossa, perfeito. Essa é ótima. Dia 26. Agora, vocês viram que eles pediram no Senado para apiar o homem, né? Tirar do poder, aposentá-lo.
Tem tanta gente que está saindo do poder, por que é que não está na hora dele? Você sabe que teve a chave, né, do presidente do Egito, onde eu errei, né? Ligando para o Sarney, onde eu errei. Essa é ótimo, muito bom. Mas a outra questão é o seguinte, na página 90, para a história, você poderia comentar o que pode ser feito do ponto de vista até nós aqui com a Conscienciologia, para poder atuar nessa condição que você descreve aqui, nesse tópico da para-história, lá embaixo. A simbiose patológica entre consciência e consciência mantém, através dos séculos, a cúpula patopensênica planetária. A sede de poder não raro potencializa-se expandida ou perpetuada por meio de heterorrevezamentos patológicos milenares, culminando nas catarses grupais interfisiológicas, demandando múltiplas intervenções das reurbanizações extrafísicas. Bom, Loche, eu acho que tem duas linhas bem, que eu penso assim, bem nítidas, né? Uma é a gente buscar no cotidiano, assim, no dia a dia nosso, nas relações mais próximas, criar um holopensene longe dessa questão de sede de poder. Porque, assim, deixando bem claro, né? Esse verbete, ele é muito assim... Agora, ó, há uma pergunta que não é bom, que ela não quer calar. Seria bom lembrar, a pergunta não é minha, isso é do povo. A pergunta é a seguinte, é uma pergunta que vocês têm que pensar muito para não errar, não é? Em qual estado do Brasil dá mais sarna? Eu não sei de nada disso. Eu só já vi que essa pergunta muita gente já fez. Mais sarna. Começa com M. O negócio é sério. Você sabe que a sarna é um processo renitente, né? Ela é insidiosa, é difícil. A sarna, por exemplo, de um cachorro é um problemão para acabar. Não é fácil. Agora pensem bem. O que a gente está vendo com o Brasil? No lombo do Brasil tem sarna, berne, é uma opção de coisa assim. Agora, berne, eles falaram que onde tem mais é nos Estados Unidos. Tem o Bernanke. Bernanke. Também já falaram desse. Cada país tem um bicho que prefere. Berne nos Estados Unidos, sarna do Brasil e por aí vai. Se vocês olharem, todo país vai ter alguma coisa. Faz parte. Dulce, aqui, ó. Peraí, deixa eu só acabar aqui. Posso acabar? Então, acho que são essas duas. Uma coisa é a gente cuidar das nossas relações mínimas interpessoais, assim, no privado, né? Na instância privada. Aí, na questão da multidimensional, mais séria, do nosso papel aí nas reubexes, né? É a gente tentar mostrar com exemplarismo máximo para essas pessoas o nosso padrão de cosmoética, tá certo? Sim, eu acho que quanto mais a gente conseguir demonstrar isso com exemplo mesmo, e conseguir que isso chegue em determinadas pessoas, eu acho que isso pode ajudar. Sem nenhuma grande pretensão aí das dificuldades e da gota d'água no oceano, né? Que aí tem todo esse trabalho de reurbanização, da gente ser tenepsista mas, enfim, ir fortalecendo esse holopensene via exemplarismo. E aí, nesse sentido, eu acho que a CCCI tem um papel fundamental, a Cognópolis, da gente conseguir realmente ter uma convivência mais homeostática entre nós e conseguir exportar isso em termos de exemplo mesmo, né? Certo? Eu queria, ali na página 87, na fatologia, a última linha da 87, a determinação da ordem do dia todos os dias. Quer falar um pouquinho? Isso aí é aquela autodeterminação da pessoa que gosta de poder, né? A pessoa já acorda
E ela, tudo que ela faz, ela já tem aquele objetivo, aquele monoteísmo, que ela vai definir a ordem do dia. Ela vai dar as regras do jogo e vai comandar tudo, porque ela é poderosa. Então, isso vai se repetindo, isso faz parte, vamos dizer assim, do cotidiano do sequioso de poder, tá certo? Eu não sei se você já teve a oportunidade de conviver com alguém que goste muito de poder, assim, de férias ou dias fora do ambiente de trabalho. É muito interessante, a pessoa ela funciona igualzinho. Você não é a funcionária dela naquela situação, mas ela te trata da mesma maneira. Às vezes você deixou de trabalhar para aquela pessoa. Você foi, sei lá, executivo numa empresa e ali sim você tinha uma relação de subordinação. Não que isso justifique uma relação de imposição de poder, mas existia uma relação formal, né, de poder. Aí você sai daquela empresa e o destino da vida leva você a conviver com aquela pessoa numa outra circunstância. Ela te trata igual, ela também quer continuar te dando ordem, definindo a ordem do dia para você, o que você vai fazer, como você vai agir, o que é melhor para você, para ela, né? Então, assim, é interessante observar isso, como que se repete, assim. Aí você tem que ficar atento, né? Dulce, oi. Obrigada. Alô, aqui atrás. Dentro da tua pesquisa, Dulce, a etiologia, dá para se dizer que a etiologia da sede do poder é a vaidade? O que você encontrou aí na pesquisa? Olha, eu acho que a questão do poder, assim, no âmago, tem uma coisa interessante, que a pessoa, a questão, eu até coloquei em alguns momentos aqui do verbete. A vaidade, sim, com certeza. A pessoa, ela se acha realmente superior a tudo e a todos, né? Essa questão da assimetria, né? Ela se considera acima de qualquer outra condição ou qualquer outra pessoa. Ela se acha melhor. É a história do si, né? Do se sentindo, do se achando. E é claro que isso envolve vaidade, tá certo? A vaidade, o orgulho, o apriorismo, isso tudo assim, o egoísmo, isso tudo assim, muito próximo, né? E muito junto. Mas, fundamentalmente, a questão da superioridade. E pelo que eu pude ver aqui, que eu pude entender do verbete, a profilaxia seria pôr o foco na assistência. O foco na assistência, mas eu acho que antes disso a pessoa precisa trabalhar a questão da autoconscienciometria, né? Ela entender que ela em tese, ela não é superior a ninguém é superior a ninguém como consciência. E eu penso que o âmago, assim, o nó dessa questão do poder é isso, a pessoa ela se considera melhor, né? É realmente uma postura íntima de assimetria, a pessoa acha que ela vai fazer melhor que o outro, que não tem ninguém que possa substituí-la, que ela é melhor, que ela sabe mais, que é mais inteligente, que é mais viva, que teve a melhor ideia. Então, assim, é bem sério, né? E claro, né, a vaidade, vamos dizer assim, permeia isso tudo, né? E você perguntou da profilaxia, da assistencialidade. Sim, sem dúvida, né? Se a pessoa tira o foco dela e pensa no outro, com certeza isso é um grande antídoto, né? Obrigado. Qual a melhor maneira de nos livrar da possessão de um assediador? Tenho consciência que, infelizmente, durante muito tempo alimentei nossa simbiose em relação a sexo e pensamentos negativos. Agora, com a descoberta da conscienciologia, me despertei, mesmo um pouco tarde, pois já tenho 34 anos e desde os 17 isso me afeta. Tenho medo de estar muito ligado a ponto de, quando nos separarmos definitivamente, eu possa até vir a dessomar. O que devo fazer? O senhor poderia me ajudar? A primeira coisa é o seguinte: se você está com 34 anos, você está no ponto certo.
Isso mostra que os amparadores estão ajudando você. Pelo seguinte, até os 35 você está na preparação. Dos 36 você começa na consecução da sua programação existencial. De modo que isso aí mostra, pela sua idade, que você se despertou, como você falou, que descobriu a conscienciologia. Isso mostra assistência. Tenha confiança na assistência que tem amparador atrás do seu caso. Outra, ectoplasma, porção mais externa do citoplasma, próxima à membrana plasmática, basicamente formada por actina e desempenha papel importante na movimentação celular. Ao estudar citologia, me deparei com essa definição de ectoplasma e gostaria de saber se seria esse o mesmo ectoplasma doado na TANEPS e outras tarefas parapsíquicas. Também quero saber se o senhor possui alguma indicação de pesquisa científica publicada em relação à ectoplasmia. Escuta, é bom você ler o Tratado de Metapsíquica, sabe, do Richer, Charles Robert Richer. Tem até aí na nossa epígrafe. Agora, o ectoplasma que está falando aí é correto, do ponto de vista do citoplasma, da célula, do tecido, é a parte externa do processo. Mas esse ectoplasma que a gente fala, ele é baseado nisso, porque sai das células uma parte da situação. Por isso que chama ectoplasma. Quem deu o nome foi o Charles Robert Richer, francês. Ele é um grande cara. É bom você ler Tratado de Metapsíquica. Agora outro. Estou me preparando para começar a TENEPS. Já li o livro manual da TENEPS 2 vezes e já preparei inclusive o local. Porém, como tem algumas viagens, ainda não comecei. Também não tenho clareza do melhor horário. Sou voluntário há algum tempo e sinto que devo começar. Porém, ouvindo o curso que o senhor deu sobre TENEPS em dezembro, entendi que a pré-TENEPS pode ser feita em diferentes horários. E seria recomendado para começar? Em caso positivo, talvez eu possa ter ideia do melhor horário. O que o senhor me recomenda? Pode. Se o processo é só assim, agora não deve, o problema é mais sério, você não entendeu. A gente não deve fazer no mesmo horário, porque senão os assediadores te pegam. Faz em horários diferentes. Para quem não está fazendo TENEPS, quando a gente vai fazer no horário certo, já é TENEPS, já é profissional. Você, como é amadora, vai assim, em horário diferente. Muda todo dia. Outro, os amparadores podem se comunicar conosco através de imagens? Sim, é o processo da pictografia, que é feito através das aparições, da clarividência, etc., como aconteceu aí com o caso da ovelha comigo. Como se a pessoa visse uma imagem rapidamente de olhos fechados? Isso tem ligação com a clarividência? Pode ter. O problema é você anotar e ver o que vai acontecer com o tempo. Qualquer coisa, vem as confirmações que chancelam a realidade dos parafatos com o tempo. A sede de poder atinge homens e mulheres. De que modo avaliar a sede de poder no âmbito feminino, às vezes atuando de modo anticosmoético nos bastidores? É para você. A princípio, eu não vejo muita diferença entre sede de poder de homens e mulheres, não. Aliás, se você considerar a história do mundo, a sede de poder masculina parece ser imensamente mais visível, né? Agora, realmente tem pessoas que consideram que existe até uma denominada síndrome da abelha rainha, né? Que é justamente essa colocação. Eu nem inseri aqui porque eu não acho... Dizem que o poder maior é devido à testosterona. E quem tem mais testosterona é o homem. Mas, assim, essa questão do poder das mulheres, então, ela se processa num âmbito mais privado, mais... E outra coisa, eles falam que o poder é afrodisíaco. Devido à testosterona. Mas eu não acho, é histórico, não sou eu. É história que não é o problema atual do planeta Terra, não é a disputa de poder das mulheres. É a disputa de poder entre os machos que estão governando o mundo. Então, assim, a gente tem que dosar bem as coisas. Agora, é claro que... Como?
É claro que isso não minimiza e não... Existe aquele processo da mulher, mulheres no poder, dá uma volta. O Brasil está, mulheres no poder. Pois é, vamos observar a nossa presidenta. Você sabe que mulher no poder, a mulher tem que dar uma volta, né? Assim, para mostrar. E tem que andar fashion também, senão todo mundo mete pau. Agora aqui, em Códigologia, página 88, segunda linha. O código subliminar do interprotecionismo judaico. Códigologia, segunda linha. Bom, aqui é a questão da realidade mesmo dos judeus, né, de se protegerem e criarem aquelas alianças, em geral, não explícitas. Então, você vê isso nas várias esferas da sociedade, de empresas, dos negócios. Rede subterrânea. Exatamente. Então eles moram em bairros, mas que o bairro não é um bairro judeu, mas eles estão ali, em rede, em condomínios, em edifícios. Underground, não explícitos, mas isso está permeando aí todo o planeta, tá certo? Isso aí é um fato também. É só você dar uma pesquisada que está cheio de histórias nesse sentido. Tenho 13 anos, fazem 2 meses que comecei a vir Consciex na minha casa e estou com um pouco de medo. Gostaria de orientação sobre qual a maneira de controlar e desenvolver esse fenômeno e seria bom eu fazer algum laboratório no CAEC. Seria bom no CAEC, se você chegar aqui, nós vamos conversar com você. É uma menina, 13 anos, de Chapecó. É a terra do Luiz. Lá, ele não está aí. Apareça por aqui que a gente vai ver o que a gente faz. Tem muito laboratório, vai te ajudar, sim. Não há dúvida. Página 89, antagonismologia, segunda linha. Queria que você explicasse melhor o antagonismo, ser político e estar na política. A questão do ser político é a condição nossa humana, né, André? Assim, nós somos seres políticos, não tem como abrir mão disso, não tem como não ser político na condição, acho que antes de ser Consciex livre, né, pelo menos, eu acho. Talvez um serenão. Agora, estar político é o caso do Lott, não é isso? Exatamente. Pensando bem, eu acho que é uma boa... Ou seja, uma condição tende a ser inexorável e neutra ou positiva, e a outra pessoa tem que tomar mais cuidado com o que ela está fazendo. Isso. Né, Lógico? Então, aqui no caso seria ser político e cuidar para não fazer política também, ou politicagem. Que essa questão de estar na política, aí tem a questão do profissional, da questão de não largar o osso, da sede de poder permeando isso, e a questão da pessoa ser política, porque faz parte, né? E que não necessariamente a pessoa vai estar enrolada de convívio, né? Ou vai estar em algum conflito de ideologia, né? Uma coisa mais íntima dela. E uma outra coisa que eu fiquei curiosa, porque eu acho esse um tema super interessante, o que te motivou a escrever esse verbete? Eu sou Valdo. Você não vê que a cara dela... Teu fim é triste, desculpem. Eu, às vezes, acerto nos perfis. Eu não sou lá do Criminal Minds, mas sei fazer perfil. Às vezes. Não, mas você ouviu o que ela disse, né? Você motivou ela, ó. Cuida disso. Não é que eu motivei. Ela tem me motivado através do tempo. É sério, mas assim, ele te deu a dica. Ele falou para eu escrever esse verbete. Entendeu? Aí depois ele falou, agora só para chatear você escreve o poder da verdade. Que aí acabou vindo primeiro, entendeu? Viva. Mas fala. Na principiologia,
você tem o princípio egóico de dividir para dominar. Você pode fazer um cotejo disso com a descentralização do poder? O princípio egóico de dividir para dominar. E o cotejo disso com a descentralização do poder. No caso aqui, o princípio egóico de dividir para dominar é a questão do próprio líder anticosmoético, né? Ou, num caso mais extremo, um estadista, que é uma técnica de domínio de poder, né? Até se você pegar, por exemplo, numa empresa, isso é bem comum. Historicamente exatamente. A questão é picotar o inimigo, que aí você tem mais, você enfraquece, e com isso você domina melhor, né? A questão assim, joga um contra o outro. A questão assim mais prática numa empresa, por exemplo, a pessoa cria um monte de área, um monte de modo fragmentado, não de um modo funcional. De um modo que as pessoas não tenham noção do todo, que só vejam uma parte pequenininha, só ela tem a visão de conjunto. Só ela domina o todo, com isso ela deita e rola em relação ao poder, né? Já a questão da descentralização do poder, justamente ela ocorre com uma intenção contrária, né? A pessoa compartilha, ela descentraliza no sentido de compartilhar o poder que ela poderia ter. Ou seja, é uma decisão, uma postura inteligente, democrática e assistencial, até que, assim, muitos líderes não pensam nisso, né? O quanto que ele pode estar ajudando a pessoa que trabalha com ele, se ele descentralizar o que ele já faz com o pé nas costas, já dominou, e delegar para aquela pessoa que precisa aprender a fazer aquilo de uma maneira mais interessante. Então, a pessoa que está com sede de poder nem pensa nisso, nunca vai tomar essa atitude. Como vocês veem, a Dulce é a nossa Margaret Thatcher, e ela não é a dama de ferro. Isso é o máximo. Quer dizer, tem os trafores da Thatcher, não tem os trafares. É perfeito. Dulce, aqui na letra B. Dulce, na letra B. Só um minutinho. Só para ver se eu fechar na minha cabeça. A diferença básica, então, assim, na essência, é que ele não esclarece as partes menores, ele concentra nele. E a outra, ele esclarece e tem o glasnost com todo mundo. Ele todo mundo sabe, é orgânico. Um ele concentra, o outro ele divide o poder. Divide a informação. Ele delega, ele divide o poder. Entendeu? Tá bom. Eu queria perguntar para você, se você chegou a estudar aqui na questão das alianças, que tem uma linha de raciocínio, de pensamento, que nos Estados Unidos, para se eleger presidente, precisaria ser maçom. E entraria talvez nas alianças aqui. E a gente percebe no Brasil, por exemplo, eu conheço caso de prefeito que foi eleito maçom e nomeou todos os outros com maçons. Seria uma aliança, não sei se espúria ou eles alegam de confiança e tal. Eu estou falando até como conhecimento próprio, fiz parte da maçonaria durante um bom tempo, então eu sei que realmente acontece isso. A alegação é que são irmãos, são de confianças e tal, mas nem sempre são honestos, nem sempre são muito íntegros e corretos. Ali mais é uma abafa, é uma situação mais entre a cúpula para que as coisas fiquem ali. Você chegou a pesquisar isso, principalmente nos Estados Unidos, que o Obama teve que fazer uma iniciação e se tornar maçom para poder assumir? Não, assim, especificamente eu não pesquisei assim, o caso dos maçons, não. Agora a gente sabe, eu particularmente conheço até uma pessoa que há alguns anos entrou para a maçonaria com o objetivo de se colocar bem na vida. Assim, a pessoa me declarou isso. Então a gente sabe, né, essas alianças de religiões, ou de grupos, ou de seitas, e isso é um negócio que permeia, né? Permeia essas relações de poder. Não, então, porque hoje muita coisa da maçonaria, ela já não é mais uma seita secreta. Ela é igual Lions, igual Rotary. É um clube de serviço. É um processo de jogo de interesse. É um clube de serviço, eles alegam hoje. Jogo de interesse. Agora, essa questão das alianças é um negócio bem sério, né? Isso está colado com a questão de poder, né? Tem sempre aliança
para que isso se perpetue, enfim, que aconteça, a sede de poder ela caminha em paralelo com alianças espúrias, né? Isso é um fato. Tem casos aqui no Brasil até que a pessoa, como eu te falei, precisa se tornar maçom para poder assumir um cargo. O Michel Temer, por exemplo, é maçom. Ele foi iniciado um pouco antes de assumir lá também, meio no toque de caixa. A gente acompanhou de lá. E tem outros até que... mas o pior, olha, esses da maçonaria não são ruins, não. O que a gente tem medo é desse São Paulo, que ele é do Opus Dei. Que parece que o Geraldo Alckmin, parece, saiu uma reportagem que ele fazia parte, né? Ele é do Opus Dei. Como é que fica? Quer dizer, você vê que essas alianças têm sempre um interesse em comum patológico, né? Ou de uma ideologia, ou de uma religião, ou de um interesse econômico-financeiro, que é a questão dos lobbies, né? Por trás disso tudo, em defesa de alguma causa específica daquele grupo, daquela comunidade. Eu digo, você acha que entraria aqui no Alianças algum tipo de colocação para acrescentar alguma coisa ou não? Talvez na fatologia, eu acho. Acho que aqui nas alianças exatamente não caberia, não, mas tudo bem, eu vou anotar, a gente vê. Pode ser, não deixa de ser, claro, uma aliança. Uma aliança espúria. Você tem razão, Dulce. Oi, Dulce. Posso? Aqui. Trinômio, página 88. Você pode explicar um pouquinho o trinômio moeda, exército, etnia? Trinômio. Na terceira linha, no início da frase. Moeda, exército, etnia. Bom, aqui a associação que você pode fazer é essa questão da cooptação de pessoas para servirem as milícias, por exemplo, né, que são esses exércitos particulares criados através de pagamentos e feitos com pessoas de etnias específicas, né? Então, por exemplo, soldado para ir para determinada guerra, muitas vezes eles criam aquele exército específico de etnias não tão valorizadas naquele país, em troca de moeda, em troca de pagamento. Legião estrangeira. Isso. Então, é uma coisa bem comum na questão da sede de poder. É uma maneira de você conquistar territórios, conquistar poder. É você, através do dinheiro, mobilizar exércitos, mercenários, exatamente. Dulce, na página 88, na interaciologia, na segunda linha, tem lá interação cronêmica, expansionismo. Então, não está faltando um S ali? Puxa, é verdade. Expansionismo. Ok, obrigada. Podia explicar essa interação? Não, aqui é a questão dos ditadores, dos imperialistas, né, dos grandes impérios, das grandes hegemonias. Isso começa assim na história, desde os impérios, Império Romano, enfim. Tem toda uma questão de conquistas paulatinas ao longo do tempo e de expansão dos territórios conquistados, né? E a gente acaba sendo fruto disso, né? Com a questão de império e colônia, a questão... Enfim, a história do planeta, e daqui para frente vamos ver as conquistas espaciais, se isso vai continuar, provavelmente sim. Com o tempo, com a evolução, a questão da sede de expansão territorial, ela vai aumentando, né? O poderoso não se contenta com o que ele tem, ele quer sempre mais e mais e mais. É a história do império, do Sol, né, que o professor Valdo colocou ainda há pouco, onde o Sol nunca se põe, de tão extenso que é. Então, tá certo? Posso comentar um pouquinho? Claro. Hoje a gente tem a questão, por exemplo, da cronêmica e expansionismo. Por exemplo, há um modelo de agricultura
que a tendência é, como a margem de lucro é muito pequena, a pessoa sempre pensa em comprar mais terra para aumentar seu poder, que faz parte, porque são 5 grandes empresas que dominam o agronegócio no mundo, e elas dominam a tecnologia da semente, do veneno e do adubo químico. E eles jogam, eles vendem a semente com aquele pacote, eles estabelecem também o preço no mercado mundial. Então fica como um sujeito oculto da frase, quem colocou o preço, não foi o mercado externo. Só que aquilo tudo é um jogo. E aí você força as pessoas, nessa perspectiva de capitalismo selvagem, a irem ampliando suas áreas. Então cria muito conflito. O vizinho sempre tem medo do outro. Então também leva essa ruptura dos grupos e elas ficam bem perdidas. Tá certo, perfeita. Mesma tendência, né? Dulce. Aqui, Dulce. Aqui. Fatologia. Aqui você coloca a gramática do poder. A 6ª linha, de cima para baixo. Bom, a gramática do poder é envolvendo a linguagem, né? O poder tem todo um vocabulário específico, né? Junto aí, olha, com a questão das metáforas, do discurso, isso aí está tudo muito junto, a indumentária, as cores. Então, os ditadores, se você pegar esses grandes ditadores e as palavras de ordem, os discursos, eles têm sempre características de cada um. Cada um estuda de modo muito detalhado, nada é à toa, né? Cada político que vai ali fazer um discurso, ele tem as palavras dele de poder que ele sabe que ele vai conseguir mobilizar, conquistar, mobilizar, dominar, seduzir. Então é uma coisa assim fundamental aí para essa dinâmica, né? Um exemplo disso, Brasil ame ou deixo. Na época da ditadura. Exatamente. Aqui na página 88, você coloca o item a resignação do povo. Patologia. Sim, aqui, a 4ª linha de baixo para cima. A resignação do povo. Sim. Aqui a questão está em seguida a contraparte áulica, né? Quer dizer, em toda relação de poder, de sede de poder, tem a outra parte que baixa a cabeça, que cede, que permite isso. Em todos os níveis de poder. Então... Aí seria a ausência de sede de poder, nesse caso? Não, aqui no caso é o consentimento, né? É a ausência de, às vezes, até de criticidade da pessoa que não tem crítica em relação a quem está exercendo poder sobre ela. A pessoa também não tem uma visão, não tem lucidez para aquilo. E a pessoa que é reprimida, e tem vários tipos, né? Pode ser a pessoa que sofre uma grande coerção e que não tem saída para ela, tá certo? Então você tem aí várias nuances dessa resignação. Então, dependendo de como que isso acontece, tem vários métodos, né? Várias maneiras, desde a proibição, né? Desde a proibição de porte de armas, né? Que é um assunto super controverso, mas que é uma coisa que já é feita para deixar o povo sem alternativa de rendição para um governo tirano, né? Eu relacionava esse item, a resignação do povo, com a paradoxologia, que é o paradoxo da tirania absoluta de apenas um homem conseguir subjugar povos e nações. Que você pode ter um emblema desses grandes ditadores, né? Hitler, Stalin, enfim, esses são os mais, vamos dizer assim, de extensão maior, né? Mas é interessante que começa com uma cabeça, claro que ele nunca faz isso só, mas é o peão. Tanto é que quando o sujeito dessoma, aquilo tende a ruir, a desmoronar. É para refletir, né? Muito exatamente. A respeito disso, né? Você vê aí a questão, pensar na questão extrafísica, né? Do que sustenta isso extrafisicamente. O que acontece, claro. Né? O que acontece extrafisicamente. Obrigada.
Dulce, alô, aqui na letra D de ditadura, aqui letra D no alto, letra D de ditadura aqui. Pode falar. Você, no contexto da conscienciologia, eu acho que ficou faltando um aspecto do processo energético. O conceito, ele fala diretamente de briga de energia, né? Disputa energética. Eu não vi você colocar concener. Onde é que estaria o conceito de concener, a disputa energética? Você frisou isso aí, eu não vi. Como é que foi? Eu não estou conseguindo identificar aqui o concener. Não, eu falo de assédio, né? De realidade baratrosférica, de redes mafiosas interdimensionais. Aí subentende-se, a sua sugestão era colocar em elencologia. Na perfilologia, botar... Aonde? Na elencologia, colocar concener. Eu acho que é fundamental você colocar esse conceito, porque nós estamos no contexto da conscienciologia, um paradigma consciencial, multidimensional. Caberia a gente... O que você acha? É concener. É que aqui a gente tende a colocar mais relacionado com o intrafísico, né? Mas porque aqui eu evitei, Cláudio, assim, esse verbete, eu evitei entrar muito nessa questão. Eu foquei na intrafisicologia, né? Até porque tem vários verbetes super ricos que falam dessa questão negativa de tem até o verbete interassedialidade, enfim, tem muita coisa sobre isso, né? De assédio. E eu foquei, então, no elenco intrafísico, né? Na perfilologia, elenco intrafísico. Foi isso. E tem congel, tem que transmigrada, né? Que eu acho que supera isso, né? Supera isso tudo, abrange, né? Você avalia aí. Tá bom, no conceito, avaliar, definição, claro. Colocar aqui a sede de governo, de liderança, mas antes de tudo é sede de energia. Agora, outra ideia que eu tenho para contribuir no sentido, o professor Val tem falado da questão do Rottweiler, né? Consciência Rottweiler. Aquela que não larga o osso. Então, aí uma hipótese para você colocar, síndrome do Rottweiler, na verdade seria uma síndrome pré-ostracismo. Ela seria uma síndrome pré-ostracismo. Antes disso, você tem um Berlusconi, você tem vários... É engraçado, né? Você tem vários líderes aí no mundo todo que não querem largar o osso. Com certeza, ok. Acho bem válido. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Oi, Dulce. Quem está com o microfone? Oi, eu aqui, Paulo. Tudo bem? Dulce, eu queria saber que a gente vai passar hoje no Cine, né? O filme Advogado do Diabo. Não sei se você já assistiu alguma vez. Não. Mas então, a temática do filme é justamente a coisa de poder e tal, né? Dessas redes mafiosas, interdimensionais, né? Então, apesar do foco ser mais intrafísico, queria perguntar o que te levou a escrever isso, a coisa do mega assediador, o que foi exatamente que te levou a escrever o verbete? Não, esse item. Na parapatologia. Redes mafiosas. Isso. O que acabou de citar com o Cláudio aí, redes mafiosas interdimensionais. Parapatologia. Você mesmo citou esse item agora com o Cláudio, né? As redes mafiosas interdimensionais. Não, aí é a questão óbvia da manipulação extrafísica e das companhias extrafísicas desse povo que tem sede de poder, né? Você vê as pessoas, as consciências, mas está na cara que aquilo é toda uma manipulação e que tem toda uma rede, até por uma inteligência execrável, mas tem, né? Se você vê, por exemplo, na história do nazismo, os caras faziam coisas que, obviamente, que tinha todo um trabalho ali interdimensional de apoio, né, de conluio extrafísico para eles conseguirem fazer aqueles negócios. O próprio escape do nosso amigo lá, Hitler, de tantas tentativas de suicídio, né? Suicídio não, de homicídio. Impressionante aquilo, como que ele conseguia se livrar. A R2 não está aí, você está representando ele com dignidade. Representando a vida.
Tá bom, Dulce. Tem que fazer o trabalho Não, braçal. tá certo. É veemência. Tudo certo. Tá bom, obrigado. Você pôs alguma coisa também sobre desvio de PROEX, esse tipo de coisa? Não. Talvez seja uma sugestão. Acho que está longe, não está? Bem distante. Estou falando por causa do filme. Pode né? ser um A pessoa, por causa de ambição extremo, de poder, de né? sede. Não, a sede de poder acaba desviando. Né? A desviologia da PROEX. Vou pensar aqui. Dulce. Oi. Na antagonismologia, logo na segunda linha, você fala o antagonismo, sede de poder, fome de saber. Então, eu queria que você falasse mais dessa relação e se você acha que a sede de poder é uma falta de saber. Bom, eu acho que tem a ver, com certeza. É uma questão de uma retroalimentação, né? O ignorantismo, né? Estou com você e não abro. Que leva a essa sede de poder. A ignorância ignorar a décima que leva a sede de poder. Por outro lado, a profilaxia, ou nem profilaxia, também o remédio, enfim, é a questão da cogniciologia, tá certo? Principalmente começando pela autocogniciologia. Porque eu penso que, mesmo que a pessoa tenha uma certa dose de ignorantismo, se ela parar para pensar e realmente conseguir ter um pouco mais de autoconsciência do que ela é, de quem ela é, de autoconhecimento, ela vai parar para ver a ridicularidade do papel dela de querer ser o poderoso, né? Que é a questão que eu coloquei aqui na frase enfática, né? Geralmente a pessoa que gosta de poder, ela não tem noção, ela passa por um papel ridículo, né? Sem a mínima noção, ao contrário, se achando a tal, né? A maioral. Então, nada como uma dosezinha de conhecimento, né? Pergunta: o que fazer quando existe poder abusivo no ambiente de trabalho? Quando esse poder já virou cultura nessas relações? Sou técnica em enfermagem e vejo muito abuso da parte de outros profissionais, especialmente a classe médica, na sua maioria. Alguns nos tratam ao modo de empregados particulares, faltando muitas vezes com respeito, e não estou exagerando. Seria conivência aceitar isso? Sou funcionária pública e mesmo assim fico com receio de ser prejudicado ao me impor. Meus colegas de profissão aceitam tudo, inclusive meus chefes enfermeiros. Me sinto mal nessa situação. Eu, particularmente, acho que essa situação existe e se perpetua pela condição de conivência, de submissão. É claro que tem que ver o caso de cada um, né? Tem pessoas que têm menos flexibilidade, menos livre-arbítrio de poder pedir uma demissão e não se sujeitar, mas eu acho que isso é uma questão de uma postura íntima, né? Eu já tive ocasião na minha vida profissional que eu, com 3 meses de trabalho, eu pedi demissão. Era uma condição, não posso dizer que é igual à sua, mas parecida, de uma relação patológica, da pessoa ter que ficar submissa e aceitando determinadas imposições. Eu, por exemplo, eu não me sujeitei. Eu pedi demissão, muita gente me chamou de maluca, de louca e tal, crise, eu não tinha trabalho, não tinha emprego. Eu saí, fui embora, eu tinha um certo pé de meia e não me subordinei. Então, eu acho que, assim, para você que está nessa situação, acho que você tem que avaliar com calma, ver o que você quer para a sua vida e tentar buscar outros caminhos, porque às vezes o ambiente é tão contaminado e vai dar tanto trabalho você tentar transformar que é melhor você pular fora e não ficar perdendo tempo com aquilo, tá certo? Aqui para você. A relação entre a força presencial e a sede de poder, não há comentário específico sobre esse atributo no verbete, pois a força presencial parece ser o fator e a ferramenta cosmoética ou
anticosmoética para a manipulação do poder. Sem dúvida, a força presidencial é uma delas, sem dúvida, né? É difícil um ditador ou um grande líder carismático, todos têm uma força presencial muito grande, claro que patológica, né? Movida pelas energias conscienciais patológicas. Mas você tem razão, com certeza é uma delas, é uma força importante para a sede de poder. Dulce aqui no ar. Aqui, ô Joaquim. Olha, eu acho que é a segunda vez que eu estou ouvindo você colocar um verbete seu. Primeiro é sobre evolução, não era isso? O primeiro verbete era o poder seu? Da verdade. O poder da verdade, da tá verdade. Certo. E agora eu vejo. Então eu quero te parabenizar, eu estou assim, muito bem impressionado pelo teu desempenho, pela tua flexibilidade, disposição e tudo mais. Muito obrigada. Realmente. E uma coisa, a primeira pergunta que me veio aqui com esse nome, sede de poder, é por que não fome de poder? Quer dizer, etimologicamente, por que se usou a palavra Não, o termo sede que é internacional e antigo, coisa é tradição. Sede de poder é mais usado. É mais, sede mesmo. Não. A pessoa vai ávida, sede. Sim, não é fome, não. Não existe a fome de poder, né? Mesmo o processo sede de poder. É o que se usa mais. É a expressão mais usada. A gente pode pensar o seguinte: sede você pode ficar um dia. Fome você pode ficar Isso que eu pensei também. A gente vai entender bem isso. A sede é mais aguda. Eu estou querendo assim, estava questionando, né? Foi um questionamento que me surgiu. E uma outra coisa também. Aqui no seu verbete, a ênfase, o contexto é mais social, né? Não é de indivíduo para indivíduo. Não é a sede de poder, por exemplo, que existe numa dupla evolutiva, um casal, de pai para filho. É mais uma coisa social, é isso? Joaquim, é o seguinte. A ênfase do verbete é nessa questão coletiva, né? Mais assim, grupal. Mas é claro que... Mas isso é por conta do meu perfil, né? Eu gosto tal desse tipo de abordagem. Mas é claro que permeando aqui, principalmente no detalhismo e fundamentalmente na frase enfática e na questionologia, é claro que essa questão de sede de poder, ela ocorre na condição particular, privada de cada um de nós. Eu falei ainda há pouco isso aqui. Desculpa, talvez então seja até a gênese. A gênese é na individualidade, né? A gênese dessa sede de poder, da patologia, é intraconsciencial, né? Claro. Então, assim, você pode ler esse verbete fazendo correlações, assim, você pegar assim, algumas colocações feitas aqui, né? Algumas são bem específicas da questão social, mas tem coisas assim bem típicas pessoais, né? Que se aplicam ao nosso cotidiano, né? Que a gente precisa estar... Por exemplo, você pegar aqui o trinômio forçar, comprar, seduzir. Isso acontece todo dia, a gente tem que estar atento com isso. Ou a gente fazendo com o outro, ou alguém tentando fazer com a gente, né? São modos, maneiras de você exercer o poder sobre o outro, né? Tá certo? Ok. Obrigado. Agora aqui, a sobrinha da minha esposa, que tem 11 anos, passa todo o seu período de férias em nossa casa. Hoje retorna para a cidade em que mora, Carapicuíba, em São Paulo. A relação dela com a mãe é muito precária. Ela passa os dias em função de cuidar da sua irmã mais nova. Não tem direitos iguais aos das outras irmãs, tais como sair de casa e divertir-se. São 3 filhas e a mãe prefere as outras 2. Pratica aquela máxima da lei: aos amigos as benesses da lei, aos inimigos o rigor da lei e aos indiferentes a lei. O que mais podemos fazer além de trazê-la para um ambiente mais acolhedor e das infindáveis argumentações com a mãe
para que trate as filhas com dignidade. Você ia falar? Eu posso falar também aí, vou deixar você aí. Olha, essa pessoa eu conheço, quem está perguntando, é gente muito inteligente, vocês estão fazendo o que pode. Agora, eu acho que aqui no caso, devia de chamar a mãe e todas as filhas e falar na cara, estourar a bomba. É o que dá certo. Estourar a bomba na frente de todas elas. É o caso da cerberocracia materna. Lógico, né? Essa aí é a cérbera. É a cérbera doméstica. Intramuros, quer dizer, indoors. Então aí o caso é chamar todo mundo e falar na cara. Agora o ideal é levar até testemunho para ver o que está se passando. Uma outra coisa séria, devia também eles falarem o período que isso já vem vindo. Quanto tempo já faz? Isso aí é uma coisa muito ruim, porque mais tarde, quando essas pessoas ficarem mais maduras, as filhas, elas vão criar problema. E aí acontece aqueles traumas das separações familiares. Vai tudo para o psiquiatra mais tarde. Que a mãe se de apelar é agora, dá um jeito agora. Não deve deixar isso continuar, não. Você não acha? Com certeza, enquanto é tempo. É o ideal. Que depois dá sempre naqueles problemas de separação mesmo. As filhas não aguentam e procuram até caminhos bem tortos para se livrarem das mães, dos pais, no caso antes. Dulce, no seu artigo da Scriptor de Voliciopatia Autoral, você fala de pessoas que superaram condições antagônicas e conseguiram deixar grandes obras. O professor Valdo fala, né, que ele conheceu só nessa vida 6 ditaduras. Então eu queria saber assim, qual que é a dica que você dá para os intermissivistas que estão ressomando nesse mundo que está repleto de sede de poder, para eles conseguirem sustentar a PROEX em meio a isso tudo, né? Então, por exemplo, dando um exemplo assim que eu vi bem de perto, né? Tem várias empresas aqui de cognopolitas na cidade e tem grupos aqui que têm tanta sede de poder que eles tentam esmagar, né, essas empresas que têm, às vezes, um objetivo que extrapola a questão apenas financeira e já tem um cunho mais assistencial. Então, qual que é a dica que você dá para esses intermissivistas resistirem a essa condição da sede de poder, mas no sentido de conseguirem realizar suas proexes, né, em meio a isso tudo? Bom, naquela abordagem, né, Kátia, eu peguei o veio da policiologia patológica, né, e, enfim, é uma coisa que eu estou pesquisando e tal, estou acabando um livro, e eu penso assim que aqueles atributos policiogênicos, né, que embasam a questão da vontade positiva, evolutiva, eles precisam ser desenvolvidos, né, para a pessoa poder levar adiante o que ela pretende fazer, né? Então, fora essa questão da cosmoética, da interassistência, permeando essas relações, a pessoa precisa se fortalecer do ponto de vista da voliciologia, né? Do ponto de vista dela ter um desempenho satisfatório da questão da autodeterminação, da autodecisão, do que ela está priorizando, do autoconhecimento dela, e do próprio posicionamento, do discernimento, enfim, é uma série de atributos que é essa questão do paradoxo da vontade, né? O professor Valdo colocou aí recentemente alguns verbetes bem interessantes e verpões, mas a questão do domínio, do autodomínio das energias conscienciais, né? Que é a questão da vontade preponderante da pessoa mexer com as energias imanentes disponíveis, é o que vai estar embasando a pessoa conseguir realizar o que ela pretendeu, né? Se o objetivo, se o pressuposto é cosmoético, não tem porquê ela, ciente desses recursos da conscienciologia, não tem porquê ela não buscar investir nisso. É difícil? Dependendo do perfil da pessoa, é mais ou menos difícil, né? Mas a gente sabe que a conscienciologia já oferece muitos recursos, né? Buscando fundamentalmente o domínio das energias conscienciais a partir do
estado vibracional profilático. Agora, em termos assim grupais, né, da CCCI, o que você acha que pode ser feito para se fazer frente a isso, né? A gente vê assim que muitas vezes a Conscienciologia, por um lado, está tentando fazer um trabalho de TARES, de assistência, mas tem uma série de instâncias de poder que acabam, de certa forma, tentando atrapalhar esse trabalho. Você teria assim, alguma dica, o que nós, enquanto grupo, poderíamos estar mais atentos nesse sentido? Está falando de instâncias de fora da CCCI. De fora. Olha, Kátia, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa fazer muita TARES, em primeiro lugar, no sentido de esclarecer o que a gente faz. Eu acho que, às vezes, se cria uma aura de má compreensão, e aí entra numa coisa de disputa possível, né, por quem não está nessa comunidade. E eu acho que é uma coisa interessante a gente dar um foco da TARES para essa questão do esclarecimento em relação a quem nós somos, da gente ter mais abertismo, sabe, para isso. Sem preconceito pelo fato da pessoa não ser intermissivista ou não entender as ideias. Eu acho que isso pode ajudar. E eu me vejo, às vezes, meio sem paciência com isso. Acho que tem que cuidar. Não vai entender mesmo, não deixa para lá. Mas não, eu acho que isso atrapalha. Atrapalha essa possível convivialidade que pode ajudar nesse resultado aí, nessa possibilidade, sabe? O filme O Discurso do Rei mostra com detalhes a importância do discurso para o poder. Esse filme é novo, né? É novo. Alguém já viu? Não. Então fica aí, né? Você recomenda ver O Discurso do Rei para ver se o poder está na hora, o cetro, não é isso? Vamos ver o que dá. Qual a melhor forma de assistir ou mesmo fazer TARES a pessoa iniciada na maçonaria? Tem um sócio na empresa que é maçom e por muitas vezes fica muito nítida nossa divergência de opinião. Olha, aí o problema é de ter um certo entendimento para haver uma coexistência pacífica. Se de ver por que ele entrou na maçonaria e qual o interesse. Teria que ver qual é o trabalho que esse povo está fazendo, as relações que a maçonaria tem. A maçonaria ajuda muito uma pessoa que viaja. Quem tem dromomania, a maçonaria ajuda. Porque ela viaja igual mascate, em cada lugar que ela vai encontrar maçons que vão abrir o caminho para a pessoa. É o estilo judaico, a mesma situação. Então, tem esse aspecto aí, precisa de ver o porquê que é. Onde é que bate o conflito entre os dois? Precisa de saber, né? Isso aí eu teria que conversar, ver os detalhes, eu acho difícil. Você quer falar alguma coisa nisso? Pesquisar qual que é o conflito, né? Qual que é a divergência, e tentar buscar pontos pontos de convergência que em tese, certamente a maçonaria, ela é totalmente anódina, ela não faz mal, assim, não tem nada. Mas agora, é preciso de ver, né? Se uma pessoa fica fanática, ainda mais dentro de uma irmandade como é a maçonaria, há fanáticos. Sim, então aí pode criar problema. E os casos, por exemplo, aquele caso que eu citei, que a pessoa já estava mal intencionada antes de entrar. Né? Ela já queria entrar não porque ela tivesse alguma afinidade, mas porque ela queria se dar bem, né? Sendo maçom. Quer dizer, aí já começa tudo errado, né? Geralmente esses, quando entram, já querem arranjar os graus cada vez mais depressa, tá entendendo? Para alcançar um nível, para ficar de igual a igual com os outros. De par em par, mesmo nível. Essas coisas todas tem. Você sabe, eu sou mestre maçom, mas eu saí fora 6 meses depois. Mas agora, hoje, eu acho que a maçonaria não é aquela que eu entrei. Eu, depois disso, já dei palestra com um monte de mulher dentro do templo maçônico, eu dando palestra lá dentro. Palestra de conscienciologia. Quer dizer, antigamente não tinha isso. As iniciações eram mais graves, sérias, bravas. Se exigia muito. Hoje já estão mais democráticos, estão aceitando mais as coisas. A gente vê que tem diferença.
Agora, aí no caso tem que ver a relação da maçonaria, do sócio e dessa pessoa que está perguntando. Tem que ver as inter-relações. Por que é que bate? Não era para bater, pelo contrário, pode ajudar a empresa. Preciso saber, né? Por exemplo, vendedor e maçonaria só é a mesma a cara um do outro. Ajuda demais. O cara vai para o estado de Goiás, não conhece ninguém. Já pensou? Por isso que eu falo. Aí, no caso, é igualzinho Lions, é igual Rotary. É uma irmandade com interesses, às vezes, comerciais ou de sobrevivência. Isso é um fato. Essas coisas existem. Mas a maçonaria é mais rígida. Porque é tipo iniciação. É muito mais rígido que o Lions e que o Rotary. Não deixa de ser um contraponto positivo a uma rede de sede de poder. Foi né? por isso que a minha mãe me pediu. A minha mãe viu que o meu cunhado estava muito bem no processo da maçonaria e aquilo seria, então, uma vantagem, uma sustentação, uma segurança, como se fosse até mesmo um seguro para o futuro. Então ela me pediu, não, você podia entrar na maçonaria. Eu então completei a idade, entrei na principal loja que havia na região, lá em Uberaba, a principal dela. Eu fui admitido por unanimidade, em 6 meses eu saí e me deram o kit classe. Ainda falaram, não, você conhece tudo sobre maçonaria. Porque quando eu entrei eu já tinha lido tudo. Não é só o livro do Hirt ou qualquer coisa desse povo, não, eu já tinha lido tudo que havia sobre isso. A minha biblioteca era enorme. Aí tem muito livro sobre maçonaria, nessa minha época mesmo, aí eu trouxe para a holoteca. De modo que... E outra coisa, naquela ocasião eu já era homem, adulto, minha biblioteca já estava lá na frente. Tá? Comecei com a biblioteca aos 9 anos, né? E ali, ó, a biblioteca era um caso de vida ou morte para mim. Sobrevivência. Então o negócio é muito sério. Só com relação a essa parte da maçonaria que o senhor conviveu lá, como é que o senhor vê a parte de parapsiquismo lá, desses estudos? Existem pessoas que estudam com profundidade o parapsiquismo lá dentro. Mas agora, lá tem um problema que é ruim, que é o processo de ritual. Você perde muito tempo com ritual. Tudo é feito na base de ritual. Você está entendendo? Tudo. Todos os comandos lá dentro, a orientação de tudo, das reuniões, tudo que se faz é feito. Agora, aquilo fica, então, no fim da história, de vida ritual, mais sério e, vamos dizer assim, mais eficaz, com maior competência do que o próprio militarismo. Você está entendendo? É só lá dentro que a pessoa pode entender uma coisa dessa. Tudo fica rígido, 100%. Então, por exemplo, eles destacam 3 pessoas para fazer alguma coisa. Aquilo pode descansar, porque vão fazer tudo certo, tudo correto, não tem saída. Então é mais rígido do que a hierarquia militar. A hierarquia que tem lá dentro. E é tudo na base de rituais. Um que manda no outro, um que chama, tem as vozes, o modo de falar, as coisas todas. Tem sinal para tudo, tem símbolo para tudo, para ver se a pessoa vestir. Agora, essa rigidez é que mantém a maçonaria. Eles existem esses séculos todos devido à rigidez do ritual. Eles gostam de falar hoje, mesmo em Brasília, com a política, que é a liturgia do cargo. A liturgia da Igreja Católica, por exemplo, sustenta a Igreja a liturgia. O caso da maçonaria, em parte, é a liturgia da hierarquia deles. Agora, a Igreja tem hierarquia, a maçonaria tem hierarquia, o Exército tem hierarquia. Você está entendendo? A própria política tem hierarquia. Você vê bem, vereador, prefeito, vamos dizer, deputado estadual, governador, presidente da República, deputado federal, senador, presidente. Tudo tem hierarquia. A maçonaria também tem. E a maçonaria tem os graus. Eu sou apenas mestre maçom. Mestre é como se fosse soldado raso. Está entendendo? Porque se eu tivesse ficado lá, eu já estava no topo hoje. Porque com o passar do tempo é inevitável, a pessoa vai caminhando.
E, por exemplo, eles gostam muito de comparar, às vezes, o Rosa Cruz, que o Rosa Cruz é a parte que aceitava as mulheres. Não, a maçonaria é superior à Rosa Cruz. Pois é. Não pode comparar. Não, eles, assim, os Rosa Cruz gostam de falar isso. Rosa Cruz é de iniciação, mas de amador. Agora, a maçonaria não, é iniciação de profissional. É outra coisa. Mexe na vida e ajuda mesmo. O que a maçonaria faz para ajudar assistência social, ninguém sabe. Se de entrar lá para ver. E não é só as viúvas, não. Lá em Uberaba eu trabalhei no Instituto Cego do Brasil Central, tudo é de maçom. Agora, as viúvas são muito assistidas pelos maçons. Então, isso tudo tem que levar em consideração. Agora, esse processo, por exemplo, aí que você falou, eles têm iniciação, aquela coisa toda, tem graus, mas é um processo é muito místico, cheio de bobagem. A maçonaria não tem tanto misticismo, é menos. Entende? Tem os processos todos de liturgia, mas não tem esse misticismo bravo. E outra coisa, homem, tudo é macho. Então a situação é muito militar demais. A maçonaria, até um certo ponto, eu não sei hoje como é que está, se tem alguma modificação em algumas desses orientes por aí afora. Mas o normal é que era um clube do bolinha total. Já, isso que você falou aí, não, tem homem, tem mulher, tem tudo lá dentro. Uma vez, eu conversando com um maçom mesmo, eu dei um exemplo de um caso que eu soube, de um maçom que fez umas maracutaias aí, com um negócio de imóveis e tal, e tudo indica que ele foi livrar na cara dele, na hora da justiça, e livrar na cara dele também seriam maçons. Aí eu perguntei para esse conhecido, e ele falou, olha, eu, no lugar dessa pessoa, também livraria a cara dele. Só que quando ele chega dentro da loja, tem um outro julgamento, é uma outra história. É isso tem mesmo? Outro julgamento, mas tem uma coisa, às vezes liquidam com a pessoa mais lá do que fora. Ele aí é expurgado. Ele não aguenta ficar lá dentro mais. Essas coisas todas eu já vi também. Agora, eles salvam quando eles sabem o que se passa, porque às vezes dentro da maçonaria, você sabe de notícias privilegiadas, informações privilegiadas que você não tem aqui fora, é atrás dos bastidores, eles sabem. Então isso tudo pesa na balança do julgamento, do juízo que é feito. De modo que essas coisas são problemáticas e complexas, não são assim tão fáceis. Falta. Sobre a maçonaria, existem lojas, sim, que permitem o ingresso de mulheres. Mas parece que é coisa recente. Estão não é recente, não. Não é recente. É recente. Para mim, por exemplo, é do século passado para cá. Sim, Se é recente, isso é. E assim, o que acontece é que a maçonaria, aquela tradicional dos homens, vê essas lojas como espúrias. Então, mas os rituais... por isso que eu estou falando, já não é mais, não se faz mais maçonaria como antigamente. Mas os rituais, os graus são todos os mesmos, a liturgia toda igual. Valdo. Agora, eu mesmo já falei dentro de loja e tinha mulheres, a família, tudo lá dentro. E eu fiz apresentação, fiz conferência lá dentro disso. Depois que eu saí, estou falando com a Conscienciologia. Aqui no B. Só complementando isso, depois eu vou fazer minha pergunta. Teve um caso até de um cidadão que foi chamado formador de loja. Ele foi expulso de uma maçonaria, era venerável mestre. E ele começou a montar a loja. Ele criou uma maçonaria e vendia. Não, ele vendia a entrada do cidadão. Tem gente desses que se reúne com vigilante, esse povo todo para fazer. Eles começaram a montar a loja. Negócio entre colunas. E vendia a entrada do cidadão para essa nova, vamos dizer, novo. Se você entende, escuta bem o que eu estou falando. O venerável se junta ao vigilante e entre colunas eles são capazes de fazer a politicagem do processo deles. Isso está tudo errado. Mas aí, isso acaba vindo a furo. Dentro da maçonaria, não tem jeito de guardar segredo. Não tem, ali não tem. Tudo vem a furo, do jeito que é feito, cada liturgia. Agora, a pergunta que eu queria fazer para o senhor, o que o senhor está achando desse movimento todo no Oriente Médio? E eu acabei de ver aqui no site da BBC que começou na China já. Já existem protestos lá convocando 13 cidades da China
para começar a fazer a Revolução Jasmim. Ou seja, o negócio está indo parar até na China. Sei, mas isso aí é inevitável. Já tinha falado, já faz alguns anos, que a internet ia derrubar as ditaduras. Eu falei isso. Agora, a opinião não é só minha. Muita gente já vinha falando isso. Que a internet é o processo da praia. A hora que virou praia, acabou. E o que é a praia? A praia é a democracia. Na praia, todo mundo pode ficar pelado ou seminu. Todo mundo é igual. Então, a hora que fizeram a internet de comunicação praiana, fala assim, ó, vai derrubar tudo, não vai ficar nada. Então é inevitável. Não dá para sustentar mais ditadura nenhuma há muito tempo. Mas tem... Pode ser que essa ditadura do Fidel Castro seja a última que durou tanto. Daqui para frente nunca mais vai ter isso. Do jeito Mas tem algum evoluciólogo, serenão, tem alguém por trás que está ajudando? Não, tem um monte deles, né? Tem uma legião deles, tem um regimento deles trabalhando, que é a Reurbex. Eles estão trabalhando para isso, para ver o que dá. Não é um serenão especificamente, não. Só para a China são 16 que foram para lá. Não, digo, para esse movimento... 4 deles, para mim, são evoluciólogos. Não, para esse movimento todo. Isso tem um monte aí. Eu não sabe quantos. Eu, às vezes, fico pensando que deve ter vindo até gente de fora aí que está vendo as coisas mais sérias, sabe? Eu não sei como é que está hoje. Quando eu dessomar, eu posso te falar. O senhor não recebeu nenhuma informação que isso viria a acontecer nesse momento, né? Não, algumas coisas a gente já sabia. Nós já estávamos esperando isso. Entende? Esse negócio que eles falam que o mundo vai acabar, um milhão de coisas, o problema não é bem acabar, vai dar renovação política. Isso é para até o ano que vem. Já começou. Pode ser que esteja vindo. Do jeito que é que veio a M, na ocasião, eu perguntei, quando é que vem os serenões de lá? Eu estou com a leve impressão que nós estamos recebendo, mas ainda não vi nenhum deles aí. Sabe como é que é? Eu, pessoalmente. Mas essa minha suspeita tem só 50 anos. Que o EM foi mais de 50 anos, você sabe, para trás, né? O negócio dele é muito antigo. Então eu tive muita ideia sobre os assuntos todos. Agora veja, vir um engenheiro é uma coisa, mas eu quero ver um serenão. Né? Eu não estou pedindo muito. E outra coisa, não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para esse grão de areia que está aqui, chamado terra. O problema é esse. Os nossos comerciais, por favor. As pontuações de hoje: 152 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 49 votos presenciais e 4 votos online. Hoje teremos os recados do Mário e Frederico sobre tenepsograma, a Carla sobre o curso Saúde Consciencial da OIC, o João Paulo sobre fundamentos da conscienciometria, o Paulo André sobre a prova da imagística e o Cineclube com o Marcos Dung. Antes com vocês o Fernando sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Informando que no próximo domingo nós faremos o sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. Vamos sortear um curso ECP1, gentilmente aí cedido pelo IPC, e também vamos sortear um livro, Onde a Religião Termina, professor Marcelo da Luz. Um sucesso aí, recentemente lançado. Sorteado domingo, então, domingo próximo aqui pelo Amigo da Enciclopédia. E também hoje é o último dia para a confirmação da participação no jantar do primeiro encontro dos Amigos da Enciclopédia, que ocorrerá dia 8 de março, na terça-feira do Carnaval. Então ainda estamos aqui no hall do Tertulhar aguardando quem tem interesse de fazer a reserva. E a boa notícia é para aquelas pessoas que não são associadas ao programa, que colocaram o nome na lista, que nós vamos atender a todos. Conseguimos um espaço maior, então todas as pessoas que estão na lista ou quiserem entrar na lista hoje, nós vamos atendê-los, tá certo? Então hoje é o último dia, a partir de amanhã nós vamos fazer então o encerramento da lista e o chamado geral para o pessoal. Obrigado. Okay. Gente, boa tarde. Eu queria convidar a todos para o curso Tenepsograma, que ocorrerá no próximo dia 26 e 27 de fevereiro aqui em Foz do Iguaçu.
Esse curso está sendo feito pelo IPC, promovido pelo IPC, em parceria com a nova pré-IC do parapsiquismo. Então, gostaria de convidar a todos, por ser o primeiro evento da pré-IC do parapsiquismo, o curso Tenepsograma com o professor Mário Oliveira, aí em parceria com o IPC. Vou passar para o professor Mário para falar um pouco aí sobre o curso. O curso tem a avaliação das 100 perguntas, que vai ser realizado na parte da manhã de sábado e domingo. E na parte da tarde vamos ter um trabalho energético, simulando o trabalho da TENEPS. É uma grande oportunidade para quem faz TENEPS de avaliar a sua TENEPS e para quem não faz, para ter as noções básicas de como iniciar a sua TENEPS. Obrigado e até lá. Boa tarde a todos. Dia 27 de fevereiro, a OIC vai estar promovendo o workshop para divulgação do curso Saúde Consciencial. Esse curso é um curso modular, ele acontece uma vez por mês, e ele tem como objetivo tornar o aluno consciencioterapeuta de si mesmo, aprender a diferenciar saúde e doença, entender de saúde integral e consciencial, potencializar a sua saúde e vivenciar as etapas da autoconsciencioterapia. São encontros mensais que acontecem a partir de março. Maiores informações no telefone 45 3025 1404 ou pelo e-mail modular@oic.org.br. E no dia 27, então, teremos o workshop. Obrigada. Boa tarde, eu vim falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso é direcionado para a pessoa que quer aprofundar na sua autopesquisa, no ajuste da autoimagem. É um curso promovido pela Conscius, aqui no CEEC, ele é realizado aqui dentro, com um curso com 25 aulas, são 6 meses de duração, cada aula tem um tema. E em cada aula vai ter um professor conscienciômetra já especializado naquele assunto. Então as inscrições já estão abertas e o curso se inicia no dia 19 de abril. 19 de abril. São apenas 18 vagas. Ele tem duração de 6 meses. 19 de abril é às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite. De 7h30 às 10 da noite, durante 6 meses. Mais informações no CEEC. Obrigado. Boa tarde a todos. Vim convidá-los para participarem da prova da Magística, a terceira prova da Magística, que foi um evento, foi sugestionado pelo Serenão Australino. É uma atividade que os alunos vão desenvolver as habilidades da criatividade e da imagística. E esse ano o CEEC também promove mais 2 eventos relacionados à prova da Magística, que o primeiro vai ser a Oficina da Criatividade Magística, que vai ser em parceria com a Comunicons. Eu e o professor Amauri vamos estar com essa atividade no dia 19 de março. Então, a Oficina da Criatividade Magística vai ser uma atividade para desenvolvimento da criatividade e magística mesmo. E, em seguida, no dia 20 de março, vamos ter a Oficina de Qualificação e Aprofundamento na Prova da Magística. Então, a prova da Magística, muitos alunos têm a dúvida, né? Como é que funciona, qual é o critério de correção. Então, essa oficina do dia 20 vai ser um simulado, uma maneira do pessoal treinar antes da prova, né? E esse simulado, essa segunda oficina, é só para alunos que já fizeram a prova, tá bom? Obrigado. Então, gente, o Polo Conscienciocêntrico Discernimento anuncia a sessão de hoje do Cineclube Cognópolis, né? Eu já tinha falado ali, o filme é Advogado do Diabo, com Al Pacino, Keanu Reeves. A temática essa tem a ver com o verbete de hoje, da sede de poder, mega assédio, mega desassédio, paradireitologia, cosmoeticologia. Botei outras coisas aqui, tem a ver com multidimensionalidade, parapercepciologia, essas redes mafiosas que a Dulce comentou também no verbete dela, desvio de ProEx, né, por ambição e associação patológica. Entrada R$2, como sempre, né? Comes e bebes R$3. Quem ajudar a gente, quiser chegar umas 6 horas, 18 horas para ajudar, fica isento da taxa. Tá, gente? E vem aí o discernimento cultural, tá? Com mais atividades culturais. Além do cinema, vai ter coisa de música, dança, esporte, etc. Depois a gente entra com mais detalhes aí. Obrigado.
Amanhã teremos verbete humor homeostático, a especialidade holomaturologia, a autora Sandra Tornieri. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.